Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus queridos irmãos, minhas irmãs, esse homem é Deus encarnado. Esse homem é Deus que se faz homem e que vem habitar em nosso meio. Esse homem é Deus, tão divino, tão humano. Quando nós nos deparamos com esse Evangelho, nós vemos a nossa história, nós vemos as nossas vidas aqui. Primeiro, que nós temos que interpretar esse texto à luz das alegorias, da simbologia. A barca aqui é a igreja. O mar é o mundo. Os discípulos, os apóstolos, nos representam. E Jesus é Deus mesmo. Vamos lá, começar a nossa brincadeira. Primeiro, Jesus, ele entra na barca. Todas as vezes que essa cena se repete, desde os padres da igreja, os padres, os primeiros homens que estudaram, que meditaram a palavra de Deus, a divina tradição, e deram a palavra de autoridade no magistério da igreja, sempre interpretaram a barca como a igreja. O Senhor entra na barca, o Senhor entra na igreja, e os seus discípulos, todos eles, o acompanharam. Aqui nós temos que perceber que o discipulado é sinônimo do apostolado. São os apóstolos, os 12, não os 72 discípulos. E acontece uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Esse fenômeno até hoje acontece, ainda no mar da Galileia. De repente, o mar fica agitado, envolto, uma grande tempestade. E até hoje acontece isso aqui. Porém, nosso Senhor dormia, estava a descansar, estava descansando. Só que os discípulos ficaram apavorados, com medo, ficaram ali agoniados. Será que essa barca ela vai naufragar e nós iremos todos morrer? E os discípulos aproximam-se de Jesus, tomados de medo, porque o homem de antigamente é igual ao homem de hoje. Quando nós estamos tomados de medo, é aí que a gente lembra de Deus, que não é o caso dos apóstolos, porque já estavam com Deus. E eles acordam o Senhor e dizem: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Meus irmãos e minhas irmãs, nunca houve um momento na história para nós, nesse século XX e nesse século XXI, que causou tanto pavor, que causou tanto medo ao ser humano, como esse ano de 2020, nesse tempo dessa pandemia, desse Covid-19. Nunca a nossa geração viveu tão atemorizada, com tanto pavor, com tanto medo. E
nós vemos que essa súplica dos apóstolos aqui é uma súplica muito atual. Senhor, salva-nos, estamos perecendo. O que é que nós estamos fazendo na paróquia? Orando, rezando incessantemente. E aquele que não está rezando, que não vem à igreja a adorar, é um irresponsável na fé. Aquele que pode. E aquela comunidade que não está expondo o Santíssimo Sacramento para adorar nosso Senhor, é uma comunidade de homens e de mulheres tíbios na fé, que estão brincando com coisa séria, porque estamos assim a naufragar. Quantas e quantas vidas perecendo no nosso Brasil, quantas e quantas famílias estão vivendo um horror com essa pandemia que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós estamos brincando, e muitas vezes nós esquecemos de levar a sério a nossa vida de oração para nos proteger, para proteger aqueles que nós amamos, para que esse vírus passe logo do mundo e nós possamos voltar à nossa vida normal, com mais fé, com mais temor no coração, com mais consciência de vida. E nosso Senhor aqui, ao contemplar aqueles homens com tanto terror, com tanto temor, nosso Senhor levanta e diz: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? É verdade, meus irmãos, que a pessoa, quando ela tem uma fé vacilante, quando ela é fraca na fé, ela tem medo de tudo, e tudo causa pavor. Tem gente que perde o sono por qualquer coisa, outros caem em depressão com a maior facilidade do mundo, outros levam uma vida tomados de fobias e de superstições. Meus irmãos, é preciso que nós entendamos, enquanto cristãos, que se temos fé em Deus, se essa nossa fé ela é forte, ela não é vacilante, se nós estamos vivendo em comunhão com Deus, caminhando do jeito que Deus nos pede, caminhando do jeito que Deus nos exorta, o nosso coração não deve temer, não deve existir medo no nosso coração. E são tantos os medos que os homens têm. Uns têm medo de viver, outros medo de morrer, medo de doença, medo de ser abandonado pelo esposo, pela esposa, medo do filho caminhar por um caminho errado, medo de uma doença dentro de casa, alguns medos de ficarem pobres, outros medo da solidão, outros tantos medo de envelhecer. E por aí vocês vão colocando até outros medos, medos de altura, medo de água, medo de escuro, medo até de alma, que não faz medo a ninguém. Como o nosso ser humano está medroso, tem medo de tanta coisa, porque falta a Deus. É claro que nós somos debilitados, somos um caniço rachado. É verdade que esse vaso que nós somos na mão do oleiro é um vaso cheio de rachaduras, mas é preciso se deixar moldar pelo Senhor, mas é preciso se aproximar de Deus, levar uma vida séria de oração, levar a sério o compromisso com nosso Senhor, levar a sério a nossa vida religiosa, fomentar a nossa fé, alimentar a nossa fé, não viver uma fé de fachada, mas viver uma fé
na obediência em Deus. Homens fracos na fé, por que tanto medo? Eu estou convosco, eu estou com vocês aqui, vocês não têm o que temer. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho hoje, elas são dirigidas verdadeiramente a mim, enquanto sacerdote, enquanto cristão, enquanto batizado. São palavras também dirigidas a você, porque nós ousamos brincar tanto com a nossa fé. Com a fé que nós temos, nós não devemos brincar, porque essa fé é a grande preciosidade do nosso viver, e vai chegar um momento que tudo vai nos faltar, só não faltará a caridade e a nossa fé. E quando nos aproximarmos de Deus, essa fé, ela não pode ser vacilante. Aproximarmos-nos de Deus aqui, e quando partirmos para os céus, para estarmos em Deus, essa fé, ela vai ser coroada com a salvação daqueles homens e mulheres que, mesmo sendo pecadores, caniços rachados, se abriram à graça de Deus, se deixaram moldar por Deus. E o Senhor que tem poder, e o Senhor que é poderoso, e do poder de Deus nós nunca podemos duvidar. E aqui surge um grande problema: se nos falta fé porque não experimentamos o poder de Deus, ou desconfiamos do poder divino. E aqui nós vemos que o Senhor se levantou, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. A palavra de Deus tem poder. Aquilo que Deus diz verdadeiramente é transformado e acontece. Deus não brinca, Deus age. Pode ser que Deus não esteja agindo no tempo das nossas expectativas, porque muitas vezes nós queremos fazer um pedido agora, muitas vezes com a oração mal amanhada de um Pai Nosso, de uma Ave Maria mal rezados, e queremos que o nosso pedido, que a nossa prece sejam atendidos por Deus. Não, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ah, padre, eu sei disso. Ah, padre, isso já é um clichê muito batido dentro da igreja. É verdade. O nosso tempo não é o de Deus, e o de Deus não é nosso. Mas alcançam aquilo que desejam aqueles que conseguem, perseverando em Deus, esperar o Senhor agir, sem pressa, sem agonia, mas esperar Deus agir. E Deus age, porque Deus tem poder. E com o poder de Deus ninguém brinca, e com o poder de Deus ninguém duvida. E do poder de Deus nós devemos verdadeiramente nos aproximarmos e deixar Deus agir a partir de nós. Muitas vezes nós queremos que Deus tenha poder para vencermos uma doença. Nós queremos que Deus tenha poder para evitar que alguém venha a morrer. Nós queremos que Deus tenha poder para superarmos uma dificuldade, e esquecemos que o poder de Deus deve primeiro agir na nossa mudança de vida, deve agir primeiro dentro de nós, fazendo com que nós cresçamos de uma vida de pecado, porque todos nós estamos propensos a isso. Não existe cristão que não esteja propenso a cair.
mas a graça de Deus atua. E devemos começar a sentir o poder de Deus a partir daquilo que a gente sabe que nos afasta de Deus, daquilo que nós vemos que necessitamos da graça de Deus. Porque você tem medo? Porque falta a fé, mas você vem pedindo a Deus fé? Porque a fé é uma virtude teologal, é preciso pedir ao Senhor. Não adianta querer crescer na fé quem é incapaz de abrir a boca para pedir a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. E não é só no momento da Eucaristia, não. Quando vocês utilizam muitas vezes de uma forma tão simples, aquele dito católico que assim diz: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Isso é muito pouco. É preciso que nós peçamos para que Deus aumente a nossa fé, é no dia a dia, quando nós devemos responder com amor ao chamamento de Deus, quando nós devemos provar a fé que nós temos em Deus na hora que o inimigo vem nos tentar, na hora que a provação bate na nossa porta, na hora que a gente perde alguém que a gente ama, na hora que nos abandona alguém que nos era caro, na hora que parece que tudo está dando errado, que Deus não está nos vendo. É nessa hora que nós devemos perseverar na fé. É nessa hora que nós devemos provar a nossa fé. Eu já vi nessa minha vida sacerdotal pessoas que não têm nem problema, criando problemas com coisas tão banais, com coisas tão pequenas. Uma vez eu lembro que em um dos meus colóquios espirituais com um cristão, eu dizia assim: olha, você está passando por tudo isso simplesmente porque você não tem problemas. No dia que você enfrentar um problema sério dentro da sua casa, ou no dia que você perder alguém que ama, aí você pode chorar, cair numa depressão, porque vai ter um motivo, mas eu não vejo motivo nenhum, porque tem pessoas que são tomadas pelo medo, simplesmente porque não têm fé, porque levam a vida confiando nas próprias forças, ou talvez no bolso, ao invés de depositar toda a confiança e a esperança em Deus. O que nós fazemos no altar, a palavra que nós escutamos, é verdadeira. Aquilo que nós fazemos no altar é verdade. Nós não estamos brincando de Deus, não estamos brincando com a palavra de Deus. Deus age, nós que somos falhos, fracos e pecadores, tanto vocês quanto eu. Nós somos pecadores, mas Deus é verdadeiramente onipotente. Deus verdadeiramente tem poder, mas só age se nós pedirmos a sua graça. Vejam que quando o Senhor aqui ordenou, ameaçou, como o texto diz, o mar, o vento, os homens ficaram admirados. Sim. Só que aqui vocês têm que entender uma coisa: Jesus agiu porque os apóstolos pediram. Eles não ficaram sofrendo calados, não. Eles recorreram a Deus. Deus estava ali perto, eles recorreram. E você fica sofrendo e é incapaz de recorrer a Deus. E você fica sofrendo e é incapaz de fazer uma prece a Deus para vencer as dificuldades, para vencer as barreiras, para superar os problemas e para crescer na fé. É preciso pedir, é preciso insistentemente dizer: Senhor, lembrai-vos de mim. Senhor, estou aqui. Senhor, veja que eu estou precisando disso. Se for da tua vontade, Senhor, me conceda. E Deus, que é bom,
E se Ele julgar que aquilo vai nos salvar, ou pelo menos nos ajudar na salvação, Deus nos concede o que pedimos. E quando Deus não concede, quando a nossa oração parece falhar, quando a gente reza tanto e parece que Deus não escuta as nossas preces, parece que nem existe, é porque Deus julgou que aquilo não seria bom para a nossa salvação. Porque muitas vezes nós caminhamos buscando a felicidade aqui, e Deus nos conduz para buscarmos a felicidade nos céus. E é aqui que muitas vezes nós nos perdemos, nos embriagamos com tudo aquilo que o mundo nos coloca e esquecemos de desejar aquilo que Deus tem a nos oferecer, a nossa salvação. E aqueles homens, ao ficarem admirados com Jesus, eles se questionavam assim: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus queridos irmãos e minhas irmãs, esse homem é Jesus de Nazaré. Esse homem é a segunda pessoa da Trindade encarnada. Esse homem é a Eucaristia em nosso meio. É o homem que se faz pão, que está mais dentro de nós do que nós conhecemos, aquele que sabe mais de nós do que nós sabemos de nós mesmos. Esse homem é o nosso grande amigo, que não nos abandona porque verdadeiramente nos ama, e apesar das nossas infidelidades, das nossas misérias, não desiste de nós, porque tem um objetivo: nos salvar. Só que Deus nada pode fazer se você não se sentir atraído a Ele, se você não se sentir verdadeiramente atraído ao Senhor, como um imã puxa, é atraído a outro imã. É preciso, meus queridos irmãos e minhas irmãs, que nós entendamos que nenhum problema, que nenhuma dor, que nenhuma dificuldade, que nenhuma tristeza ou angústia, ou até a morte, é maior do que Deus, do que o Deus que nós cremos, do que o Deus que nós seguimos, do que o Deus que nós depositamos a confiança. Nos aproximemo-nos cada vez mais desse Deus. Avancemos cada vez mais nessa amizade com Deus. Sejamos generosos com o Senhor e não desanimemos de segui-lo, de procurá-lo, abrindo o nosso coração, abrindo o nosso viver e permitindo que Deus, nosso Senhor, nos transforme naquilo que um dia Ele desejou que nós fôssemos: filhos obedientes, santificados, como o Pai Celeste é santo, vivendo a eternidade aqui na terra, para um dia alcançar os céus. Nós veremos na continuação desse capítulo 8º do Evangelho segundo São Mateus, Nosso Senhor amanhã expulsando os demônios. Expulsa uma legião de demônios para que eles vão para os porcos, porque nem o demônio pode contra nós, porque o nosso defensor é Deus, porque nem Satanás pode nos destruir, porque a nossa proteção é Deus, porque o inferno está querendo nos tragar, mas os céus cada vez mais nos atrai com essa saudade de Deus, com esse desejo que nós temos de sermos santos
e de alcançarmos a felicidade. Vamos, pois, meus irmãos e minhas irmãs, pedir ao Senhor, o bom Deus, que escute as preces, os pedidos da bem-aventurada Virgem Maria por cada um de nós. Ela que é terrível para as tentações, para o demônio. Ela que é aquela mulher nunca vacilante, sempre atenta ao que Deus diz e que sempre buscou fazer a vontade de Deus. É essa mãe que nós temos nos céus, que por nós está lá rogando insistentemente para vencermos as dificuldades, crescendo na fé para alcançar a nossa salvação. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da defesa, possa nos defender com a sua espada nas mãos contra toda tentação, contra todo terror, contra toda influência de Satanás, para que, protegidos no amor de Deus, para que, arraigados na graça de Deus, nós sejamos verdadeiramente uma potência, porque quem está conosco é o Senhor da vitória, porque quem está conosco é o Senhor que tudo criou, que pode com todos e que ninguém pode com Ele. Vamos, pois, ficar de pé e vamos elevar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces. Irmãos e irmãs, porque Jesus vai na barca da sua igreja, nenhuma tempestade a afundará. Peçamos ao Pai que aumente a nossa fé, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos.